Olá, eu vou apresentar sobre a prospecção de atividade antiviral de extratos de Apuleia leiocarpa contra os alfavírus chikungunya e maiaro. Meu nome é Mariana Pereira de Carvalho, eu sou orientada pela professora doutora Cíntia Lopes de Brito Magalhães e a minha co-orientadora é a doutora Marília Bueno da Silva Menegato, e eu faço parte do Laboratório de Biologia e Tecnologia de Micro-Organismos da UFOP. Bom, os alfavírus eles pertencem à família Togaviridae e contêm genoma de RNA de fita simples sentido positivo. A sua estrutura viral inclui um capsídeo com simetria icosaédrica e um envelope lipídico contendo glicoproteínas de superfície. Eles são transmitidos principalmente por mosquitos e têm uma ampla distribuição geográfica, principalmente em regiões tropicais e subtropicais, como no Brasil. Não tem tratamento antiviral específico para infecções por alfavírus e seu manejo é principalmente sintomático. O vírus chikungunya ele foi isolado pela primeira vez na Tanzânia em 1952, teve um surto na Ilha Reunião em 2005 e 2006 com 237 mortes, e ele chegou aqui nas Américas em 2015 e teve o Brasil como epicentro em 2016 com quase 147 mil casos confirmados. Seu vetor é o Aedes aegypti e a doença é causada pelo vírus chikungunya é a febre chikungunya, que é uma doença autolimitada que na maior parte dos indivíduos acarreta infecções agudas sintomáticas com febre abrupta associada a dores nas articulações. Entretanto, alguns pacientes desenvolvem dores articulares persistentes e debilitantes que podem durar meses ou anos após a fase aguda da doença. Já o vírus maiaro, ele foi isolado pela primeira vez em Trinidade e Tobago em 1954 e os primeiros casos no Brasil aconteceram em Belém do Pará, com surtos na região amazônica. O aumento dos surtos em áreas urbanas pode ser devido a uma possível transmissão por mosquitos Aedes e o seu principal vetor é o Haemococcus giantinomys. A febre maiaro é a doença causada pelo vírus maiaro e é uma doença muito parecida com a febre chikungunya. Entre as manifestações clínicas relatadas estão a tríade de febre abrupta, atralgia incapacitante e erupção cutânea. O quadro clínico é praticamente indistinguível de outras arboviroses. A Apuleia leiocarpa é conhecida principalmente como grápia ou garapa, e o desenvolvimento de novos compostos antivirais se apresentam como um desafio. Então, a gente se demonstra a importância do reaproveitamento de produtos farmacêuticos em compostos naturais. Dessa forma, a gente escolheu utilizar a Apuleia leiocarpa, que já tem propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e antidiabéticas comprovadas, e pode ser um potencial antiviral ainda não explorado. Então, os objetivos envolvem avaliar a citotoxicidade de diferentes extratos em células de mamífero e determinar a concentração citotóxica para 50% das células, avaliar a atividade antiviral global dos extratos frente à infecção por maiaro chikungunya e para os compostos ativos determinar a concentração efetiva para 50% das células e o índice de seletividade, e avaliar a capacidade do extrato com atividade antiviral mais seletivo e reduzir o número das unidades formadoras de placas do maiaro e chikungunya em células vero. Materiais e métodos. Foram utilizadas células vero, que são células de rim de macaco verde africano. O maiaro foi originalmente isolado de um paciente febril e malária negativo de Acrelândia, e o chikungunya foi isolado de um paciente febril e é protótipo de genótipo africano. Os extratos foram obtidos e cedidos pela professora doutora Consuelo, da Universidade Federal do Pará, através de uma rede colaborativa de pesquisa. E os extratos foram preparados a partir ou de casca ou de folha, sendo extraídos em possíveis 3 solventes, podendo ser hidroetanólico 70%, etanólico ou em água. Eles foram, então, classificados quanto a parte que foi da planta que foi extraído e o solvente utilizado. Foi feito um ensaio de citotoxicidade, onde as células zero foram distribuídas em placas de 96 poços e incubadas por 24 horas, foram então implementadas com 100 microlitros por poço de extratos em diferentes concentrações e 100 microlitros por poço de meio e incubados por 48 horas. Após esse período, o meio foi removido e adicionado 25 microlitros da solução de MTT, incubando-se por 2 horas de maneira que o sal tetrazóleo pudesse ser metabolizado a formazão pelas células viáveis. Então, para que os cristais de formazão fossem diluídos, foram adicionados 100 microlitros do solvente da MSO em cada poço. Foi então determinado as maiores concentrações não citotóxicas para 50% das células dos diferentes extratos. A absorbância foi obtida por leitura no espectrofotômetro e foram realizados 3 experimentos independentes para confirmação dos resultados. A partir das não citotóxicas para células zero, foi realizada a avaliação das atividades antiviral dos extratos. Para isso, as células foram implantadas em microplacas de 96 poços, adicionadas 100 microlitros por poço de diferentes concentrações dos extratos, juntamente com 100 microlitros de suspensão viral em um ml de 1, e foram incubadas por 48 horas. O sobrenadante dos poços foram coletados para determinar a carga viral e foi feita a análise da viabilidade celular utilizando a mesma técnica de MTT descrita no slide anterior. Eles também foram confirmados em 3 experimentos independentes. Foi então calculado o índice de seletividade. O índice de seletividade é um parâmetro crucial na avaliação da atividade antiviral de substâncias ou extratos, porque ele demonstra a janela terapêutica do extrato. Ele é calculado como a razão entre a CC50 e a CS50 e é um parâmetro importante para identificar candidatos promissores para o desenvolvimento de antivirais.
os resultados. Então, aqui na tabela a gente pode ver que está separado pela parte da planta e o solvente utilizado, o código para identificação, a CC50, a CE50 e o índice de seletividade para cada vírus. A gente pode ver que o extrato 12, que é um extrato extraído de caule em solvente etanólico, foi o que mais se destacou para os dois vírus. Ele teve o maior CC50 entre os extratos analisados e foram os maiores índices de seletividade. Os índices de seletividade são considerados promissores a partir de 10. Então, ele se mostrou bastante promissor e acima de uma janela terapêutica muito segura de se trabalhar. O estudo avaliou a capacidade do extrato etanólico do caule, que foi o extrato 12, em reduzir a carga viral do vírus maiaro. E ele também obteve a maior redução da carga viral, que foi observada na concentração de 250 microgramas por ml, com uma redução de cerca de 4 log de 10 UFP por ml e de 99,99% da carga viral. Nas concentrações de 125 microlitros por ml e 62,5 microlitros por ml, a redução foi de quase 1 e 2 log de 10 UFP por ml, com cerca de 90% de diminuição da carga viral. A concentração de 250 microgramas por ml foi considerada ideal para estudos futuros. Então, como conclusão, a gente tem que a investigação do potencial antiviral do extrato da planta Apleia leucarpa contra os vírus Maiara e chikungunya demonstrou que tem atividade antiviral e que o extrato etanólico de caule destacou-se pela seletividade antiviral contra ambos os vírus. O estudo abre perspectivas promissoras para tratamentos da febre Maiara e da febre chikungunya e demonstra a necessidade de mais estudos para elucidar o mecanismo de ação e avaliar a contribuição dos compostos presentes. Bom, tenho que agradecer à FAPEMIG, à CAPES, à CNPq, ao UFOP e ao governo federal. Obrigada.